Eu achei muito interessante a colocação do senhor cônsul-geral sobre a ênfase também no ensino, não necessariamente universitário, mas também no ensino médio e talvez no futuro no ensino fundamental, que é muito importante. A gente sabe, os economistas mensuram essas taxas de retorno social e a gente sabe da importância que é, principalmente de 0 a 3 anos de idade, os investimentos, como são importantes os investimentos nessa faixa etária. Aqui na IPGE nós trouxemos aqui o Heckman para falar sobre isso 4 ou 5 vezes, que é o Prêmio Nobel lá para o Chicago, que estuda essa questão, todo mundo conhece, e toda e qualquer iniciativa no sentido de prover um maior aporte não vou dizer de recursos, porque a gente não deve medir só a plantação, tem que medir a colheita, mas o maior aporte de inteligência para essa área é muito bem-vinda. Eu gostaria de, dando continuidade a essa questão, eu sei que nós temos aqui na nossa primeira fila o professor Julian Chassel, e o professor Julian Chassel tem um profundo conhecimento da importância que teve a missão francesa no século passado, na constituição da Universidade do Brasil, na constituição da pesquisa inicial em economia, inclusive aqui na própria Fundação Getúlio Vargas. Eu gostaria de ouvi-lo, professor, um pouquinho sobre a sua experiência e a sua visão de como a França foi importante na construção desse processo. Na verdade, o curso de Ciências Econômicas no Brasil começa em 1945, graças à clarividência do professor Eugène Boudin, de ascendência francesa, e do então ministro da Educação, Gustavo Capanema. Capital Federal, Rio de Janeiro, e o primeiro curso de Ciências Econômicas se realiza num velho prédio que depois veio a ser a sede, o embrião da própria Fundação Getúlio Vargas. Há uma série de coincidências em termos históricos. O diretor da Escola de Ciências Econômicas, a primeira escola de economia no Brasil, era, na verdade, um jurista, procurador-geral da República, Temístocles Brandão Cavalcante, e, junto com o Boudin, facilitaram o desenvolvimento do ensino da economia no Brasil, graças à importação de professores franceses. Me lembro bem, o primeiro deles, Daniel Villey, da Universidade de Poitiers. Trabalhei ombro a ombro com Léon Bouquet, também da Universidade de Poitiers, e tive o privilégio de trabalhar também com Alain Barrère, e mais tarde foi simplesmente diretor da Faculdade de Direito de Paris, cujas paredes eu frequentei. Foi um grande impulso dado ao ensino de economia no Brasil, a presença desses professores, e eu me lembro do livro de Alain Barrère, e recomendo aos alunos que estão fazendo a pós-graduação aqui, que se chama Théorie économique et impulsion keynésienne. O modelo keynesiano, através do livro de Alain Barrère, tornou-se transparente. Note esse registro que eu gostaria de fazer, a presença dos professores franceses na demarragem do ensino de ciências econômicas no Rio de Janeiro e provavelmente no Brasil, porque também em São Paulo havia um sociólogo importante, Charles Maurrazet. São esses os nomes que recordo desse momento, e um pouco mais tarde também esteve aqui conosco um outro professor francês,
Jacques Boudeville. Num primeiro momento, a presença francesa no ensino das ciências econômicas do Brasil foi realmente de extrema importância. Foi a demarragem de todo o processo. Depois, evidentemente, houve a invasão anglo-saxônica e o francês ficou um pouquinho para trás. De qualquer maneira, ainda hoje nós temos o prazer de ouvir e de falar francês. De modo que esse é um breve depoimento que eu gostaria de fazer a respeito de como os franceses nos ajudaram a implantar o ensino de ciências econômicas no Brasil. Je vous remercie, monsieur. Professor Chassel, eu agradeço muito esse registro, um registro histórico. Nós estamos gravando isso, como eu disse anteriormente. E para aqueles que não conhecem o professor Chassel, permita-me dizer o seguinte. O Brasil não tinha contas nacionais até o início da década de 50, praticamente. O Brasil não tinha estatísticas de balanços de pagamentos. O Brasil não tinha nem estatísticas monetárias confiáveis. E houve um grande esforço, depois de Bretton Woods, por parte dos criadores aqui dessa escola onde nós estamos agora, a nossa EPGE, a Escola Brasileira de Economia e Finanças, começando com Eugênio Goudin, que esteve em Bretton Woods, repensamento do sistema monetário mundial, esteve também com o Roberto Oliveira Campos, e quando voltaram, eles juntaram um time de notáveis economistas da época, sob a liderança do professor Chassel, posteriormente, no Instituto Brasileiro de Economia, e a Fundação deu início, então, às contas nacionais, o PIB, o consumo, o investimento, as estatísticas que até então não havia, e foram objeto de discussão na época entre o professor o professor Goudin e o Roberto Simonsen, em São Paulo, sobre como é que se mensurava o produto. E a Fundação, então, proveu, o professor Dias Leite também foi importante nesse processo, a Fundação proveu as contas nacionais e proveu as contas do balanço de pagamentos. Muito tempo depois, em 1986, em março, essas contas nacionais foram passadas, logo depois do Plano Cruzado, para o IBGE, como acontece em todos os países, costuma ser um órgão público, o Instituto de Geografia, que faz hoje em dia a mensuração e faz com excelência, e teve toda a equipe, toda a cooperação da Fundação nessa época de 86. Então, professor, muito obrigado pela sua intervenção, que vai ficar registrada aqui na Fundação. Eu não sei se o professor Eduardo Marques, que é o nosso representante aqui da parte internacional, teria seus comentários também a fazer. Sim, certamente, para o professor Rubens Cisne. Eu noto aqui que o nosso Yomé é ex-aluno da École Supérieure de Commerce de Paris. Falar francês depois da Paula é uma temeridade, né? Ela é uma parisiense, como sabemos. Primeiro, eu vim trabalhar na Fundação Getúlio Vargas, já maduro, e o primeiro acordo que nós fizemos, aí sob orientação do professor Bianor Cavalcante, que é o diretor de interação da Fundação hoje, que era na época diretor da EBAP, foi com a Escola Superior de Comércio de Paris, com Florence Pinot, que não sei se conhece, e na época o diretor lá era o senhor Scaringella. E foi um trabalho bastante interessante, porque depois disso vários alunos foram lá e vieram aqui, fizemos vários programas de MBA em trocas gerais, fizemos seminários lá em francês, em português, com tradução simultânea, fizemos aqui seminários também aqui neste caso. E é interessante porque também nós trabalhamos, o Rubens se lembra disso, em outros sistemas de cooperação, e beneficiar outras escolas, com a EPGE, por exemplo, né? Me lembro perfeitamente, trabalhamos em acordos lá, fazíamos a parte de acordos internacionais, dos memorandos de acordos internacionais.
E o que acontece é que, nesta história, nós fizemos recentemente aqui, não tão recentemente, uns 4 anos atrás, um seminário internacional, curiosamente, sobre história de esporte e da moda. Pois é, muito interessante, porque houve de tudo, até o Zico falou nesse seminário. Tivemos professores lá que vieram aqui, e um desses professores, Jean-Pierre Blais, é simplesmente um estudioso de uma pessoa que é um ícone da relação Brasil-França, que é o Santos Dumont. E Jean-Pierre Blais acaba de escrever um livro, biografia do Santos Dumont, que ele pesquisou profundamente, fontes originais lá na França, aqui no Brasil, em vários lugares, e a Flammarion vai publicar esse livro. E acontece que eu conversei com ele agora aqui no Rio de Janeiro, depois em Paris de novo. Nós estamos na cata de ver como podemos publicar isso através da editora, da Fundação, naturalmente. Eu não sei se existe ainda o programa do livro, que poderia, eventualmente, ajudar nisso, ou de qualquer maneira poderia o consulado apoiar nesta situação. Santos Dumont é um ícone verdadeiramente na França. Os franceses o têm como francês, né? E nós, os brasileiros, o temos como brasileiro. A gente tem a casa dele lá na Champs-Élysées, identificada lá, no Aeroclube de França, que é um prédio belíssimo, um lugar histórico, fantástico. Ele está lá, o cesto onde ele ficava, uma coisa mínima onde ficava, no balão e depois no avião, ou seja, é uma pessoa que é muito interessante nesse sentido, e este livro deve trazer novidades do ponto de vista da história do Santos Dumont. A meu ver, é uma maneira que temos de trazer de volta aproximar mais. E só um outro registro é que eu me formei na Universidade de Paris-Dauphine, e então eu tenho muito contato lá, para amizades, até por ser colega do doutorado, com Michel Godet, que é o homem do planejamento prospectivo e cenários. E aqui no Brasil, eu, de uma certa forma, sou o disseminador dessa metodologia, que estamos sempre em contato, e acho que é uma linha, são linhas que nós deveríamos continuar desenvolvendo. Gostaria apenas de completar um pouquinho à frente nessa história que eu falei da criação aqui da nossa escola, para mencionar 2 pessoas que fizeram parte desse grupo inicial também, que eu não poderia deixar de mencionar. O professor Otávio Gouveia de Bulhões, inclusive foi ministro da Fazenda de 64 a 66, e o professor, nosso patrono e criador mais de perto da escola, saudosíssima memória, Mário Henrique Silos. Então, esses nomes, todos eles muito afeitos ao que se deu nesse esforço de criação da primeira matriz econômica nacional, de estatísticas nacionais, todos eles fizeram parte aqui da criação da nossa EPG.